Bora. Aqui. Paramos exatamente aqui, né? Para ser preciso, aqui. Tá? Esse foi o último slide que nós trabalhamos. Então vamos falar aqui de um processo de transesterificação. Pessoal, esse processo de transesterificação, como eu comentei com vocês na aula anterior, muito cobrado nas provas da UEL, na prova do Enem. Esse processo de transesterificação pode ainda ser chamado de alcoólise. Tá? Por quê? Porque a gente vai ter a produção do biodiesel, né, através deste processo de transesterificação. O que acontece, né, numa transesterificação? Eu vou mudar o meu éster. Tá? Como assim mudar o meu éster? Você vai ter um éster e você vai substituir este radical. Ó. Este radical acaba sendo modificado durante esse processo. Tá? O que vai acontecer? Esse álcool que está aqui entra no lugar desse radical e esse radical entra no lugar do radical do álcool, fazendo assim o processo que a gente chama de transesterificação, mudando o éster que nós temos, ok? Esse processo de transesterificação, tá? Ou esse processo de alcoólise. A cara da UEM é colocar esse nome no lugar de transesterificação. Tá? Esse processo de transesterificação, esse processo de alcoólise, como eu citei, ele é muito utilizado na produção do biodiesel. Tá? Quando a gente tem a produção do biodiesel, a gente tem um processo de transesterificação acontecendo. Então, por exemplo, você tem aqui o seu triglicerídeo, né? Esse triglicerídeo é a boa e velha gordura. Essa gordura vai entrar em contato com o álcool e aí nós teremos então a formação de um novo éster. Só lembrando que essa gordura ela já é um éster, tá? Eu já tenho o éster aqui. Então você vai fazer a substituição desse radical de número 1 pelo radical. Nossa, eu tenho ódio disso. Troca desse radical de número 1 para o radical de número 2. Isso vai acontecer, tá? Em todos os casos. E aí nós teremos a formação do nosso novo éster. Tá? Além da formação do novo éster, nós também teremos a formação de glicerina. Só um detalhe aqui, ó.
que ele vai vir para cá. Eu coloquei a molécula invertida, então ele vem para cá. Isso, tá aqui. Agora sim. Tá? Esse radical entra no lugar desse, entra no lugar desse e entra no lugar desse. Esse pedação que vai sair aqui, ó, é o pedação que vai formar a nossa glicerina, que também pode aparecer na prova como um glicerol. Por que ela também pode ser chamada de glicerol? Porque é o álcool ol da glicerina, tá? Que a estrutura dela é CH2, CH, CH2, ok? Então, glicerina ou glicerol. A produção do biodiesel é essa reação de transesterificação, é essa reação de alcoólise. Só lembrando que esse processo precisa acontecer em meio básico para ser favorecido. Isso é parecido com o que você tem lá no sabão. A diferença é que no sabão nós ainda temos uma base forte sendo utilizada e aí, ao invés de formar um novo éster, né, no caso do sabão, você vai formar um sal de ácido carboxílico, que é aquela hidrólise básica do éster que eu comentei na aula anterior. Tá? Comentei que tem a hidrólise ácida e a hidrólise básica. A hidrólise básica do éster vai dar origem ao nosso sabão. E a transesterificação vai dar origem ao biodiesel. Esse biodiesel, ele tem esse nome porque é fabricado a partir de óleo vegetal, tá? A partir de óleo vegetal. Óleo de milho, óleo de soja, óleo de mamona é utilizado para este processo. No Brasil, o biodiesel teve sucesso há uns 14, 15 anos atrás, mas não deu continuidade por conta de falta de incentivo fiscal. Muitas empresas que queriam a fabricação desse biodiesel acabaram sendo boicotadas. Por quê? Porque quando a gente fala de biodiesel, a gente fala de petróleo. Você vai substituir petróleo por biodiesel. Isso fica inviável. Por que fica inviável? Porque os caras mais poderosos e ricos que nós temos no planeta são detentores de petróleo, são detentores de combustíveis fósseis. Logo, todo o suborno, todo o fornecimento de apoio para o meio político acaba boicotando esse processo. Só para vocês terem ideia de que isso funciona, isso é rentável, tem uma empresa chamada Big Frango. A Big Frango, ela recolhe nos supermercados, não só ela, mas tem uma outra, que é aqui perto de Maringá. Eles recolhem óleo de fritura em mercado. Esse óleo de fritura recolhido, ele é filtrado, ele é tratado e é transformado em biodiesel para utilizar na frota interna. Tá? Então, trator, caminhão, dentro da própria empresa, acaba utilizando o biodiesel. Se isso não fosse rentável, uma empresa particular, uma empresa privada, não utilizaria. Tá? Mas, infelizmente, a gente fica à mercê desses problemas. Por isso que o biodiesel acabou sendo boicotado. Certo? Mas não se esqueçam, processo de transesterificação é o processo de formação do biodiesel. E a nossa hidrólise em meio básico é a produção do sabão, tá? Sabão. Estas são as reações que nós temos com os ésteres. Deste modo, nós finalizamos toda e qualquer reação de eliminação que a gente possa ter. E nesse momento nós vamos para o terceiro e penúltimo tipo de reação, que são as reações de oxidação. Faltam as reações de oxidação e as reações de substituição, ok? Nesse momento nós entramos nas reações de oxidação. O que eu preciso saber em relação a estas reações de oxidação? Que serão reações onde nós vamos, como o próprio nome já fala, oxidar o carbono. Então, o número de oxidação do carbono vai ser alterado e isso pode formar produtos completamente diferentes. Tanto é que nós temos 3 reações com os alcenos e essas reações, elas podem ser uma que mantém a molécula inteira apenas oxidando o carbono e outras 2 que são oxidações tão fortes que chegam a quebrar a molécula do alceno em 2 novas partes, em 2 novos produtos. Tá? Então, as reações de oxidação
são divididas aqui, primeiro para os alcenos, em 3 partes: oxidação branda, oxidação enérgica e ozonólise. E depois nós vamos falar da oxidação de álcool e também da oxidação de cetona ou aldeído. Começando pela oxidação dos alcenos, começando pela oxidação branda. Uma coisa que eu quero que você tenha em mente e que vai te ajudar é este branda, porque existem 2 tipos de oxidação, a branda e a enérgica ou energética. A oxidação branda, ela vai acontecer, como o próprio nome já fala, de maneira mais tranquila, de maneira menos reativa. Para isso, nós devemos ter um reagente em condições menos favorecidas. Se você parar e analisar uma temperatura, onde que eu tenho maior favorecimento para uma reação acontecer? Em altas temperaturas ou baixas temperaturas? Onde que essa reação será mais enérgica? Essa reação será mais enérgica em altas temperaturas. Portanto, como eu tenho o contrário, como eu tenho uma oxidação branda, isso vai acontecer a baixas temperaturas. A oxidação branda vai apresentar o reativo de Bayer, que é o permanganato de potássio, também podendo aparecer o dicromato de potássio, sempre a frio. Por quê? Porque a quente ela vai ser energética, ela vai ser enérgica, ela vai quebrar a molécula. A frio ela tem menos energia, ou seja, ela é mais branda, eu não quebro a molécula. Ainda pode aparecer, tá, em meio levemente básico, ok? Não são todas as provas que colocam esse meio levemente básico, mas elas sempre vão informar para você se vai ser a frio ou não. Esta reação precisa de um forte agente oxidante, que é o caso do permanganato de potássio ou é o caso do dicromato de potássio. São compostos que vão fornecer oxigênio capaz de oxidar os átomos de carbono. No caso da oxidação branda, o produto é muito simples. Por que o produto é muito simples? Porque nós só temos um tipo de produto sendo formado. Na oxidação enérgica, na ozonólise, nós teremos 2, 3 tipos de produtos sendo formados. Tá? Nesse caso, qual é o produto formado por uma oxidação branda? O produto formado por uma oxidação branda vai ser o que a gente chama de diol vicinal. Tá? O que vai acontecer aqui? E eu já comento sobre essa parte de cima. O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o meu alceno. O reativo de Bayer vai fornecer oxigênio capaz de oxidar esses átomos de carbono. Essa oxidação ela é feita através do quê? Do rompimento da ligação π. Tá? A ligação sigma permanece, a ligação π é rompida. E aí? Sobra valência para esse carbono, sobra valência para esse carbono. O que vai acontecer aqui? Eu vou acabar colocando uma hidroxila e outra hidroxila nessas valências. Por isso que nós falamos que o produto formado é chamado de um diol. Ol de álcool, hidroxila, o di de 2. E o vicinal? O vicinal é de vizinho. O diol formado é um diol vicinal, ou seja, uma hidroxila estará vizinha à outra, ou seja, uma hidroxila estará do lado da outra, sempre em carbonos um do lado do outro. Afinal de contas, você rompeu a sua ligação π e aí acabou liberando essas valências. Tá? Só lembrando para você que é de extrema importância que você se lembre que a reação de oxidação branda não quebra a molécula inteira, não divide a molécula em 2 partes. A oxidação branda apenas quebra a ligação π. O que ele mostra aqui em cima para vocês? Poderia muito bem cair numa questão do vestibular da UEM, falando que ele tem 2 isômeros do C3H6 e que ele precisa descobrir qual é o ciclopropano e qual é o propeno.
Qual é uma maneira de fazer isso? Reagir com uma oxidação branda. Se no frasco A houve reação, é porque eu tinha ligação π, isso quebrou e eu formei o meu diol vicinal. Se no frasco B eu não tive reação, é porque esse C3H6 era um ciclo, não possuindo ligação π. Sendo assim, não reagindo com o processo. Tá? Então, pode muito bem ser uma questão da prova da UEM, esse C3H6, frasco A, frasco B, e ele faz uma oxidação branda. E ele informa, no frasco A houve reação, no frasco B não houve reação. Quem é o ciclopropano e quem que é o propeno? O ciclopropano não tem ligação π, não teve reação no frasco B. O propeno tem ligação π, houve reação, frasco A. Típico exercício que a UEM poderia colocar para você. Só justificando aqui por que dessa oxidação, aqui estão os NOx. O carbono no propeno, nessa ligação dupla, vale -1, ele passa para 0, o NOx aumenta, oxida. O carbono, na finalzinho, no começo da molécula, tem NOx -2, passa para -1, o NOx aumenta, sofre oxidação. Então, essas reações são chamadas de oxidação, porque de fato vão aumentar o NOx dos átomos de carbono da ligação dupla. Tá? Da ligação dupla. Perceba que desse cara a gente nem comentou. Por quê? Porque ele permanece sendo exatamente o mesmo. Ele não sofre variação, porque ele não faz parte da ligação dupla. Tá? Então, primeiro tipo de oxidação. Oxidação branda. Reativo de Bayer a frio em meio básico. Repito, reativo de Bayer a frio com meio básico. É importante que você se lembre que se é uma oxidação branda, a temperatura é baixa, tem pouca energia. Por quê, professor? Porque nós teremos, por exemplo, a oxidação enérgica. Na oxidação enérgica, nós temos exatamente o contrário. Ao invés de trabalhar com baixas temperaturas, nós vamos trabalhar com altas temperaturas. Está aqui, ó. Tá? Ocorre com altas temperaturas, porque quanto maior a temperatura, maior a quantidade de energia. Por isso que ela é chamada de oxidação enérgica. Além disso, o meio deixa de ser básico e passa a ser o meio ácido, utilizando como reagente o permanganato de potássio ou o dicromato de potássio. O que acontece aqui de diferente se eu comparar a oxidação branda com a oxidação enérgica? Na oxidação branda, a molécula não sofre quebra, apenas a ligação π, formando um diol vicinal. Na oxidação enérgica, a molécula será quebrada exatamente na ligação dupla. Então, além de quebrar a ligação π, eu também quebro a ligação sigma. Essa ligação sendo rompida vai me dar origem a dois produtos, um desse pedaço da molécula e outro desse pedaço da molécula. Volto a falar, oxidação branda, um produto só, oxidação enérgica, dois produtos. Afinal de contas, você quebra essa molécula em duas partes. Onde que é feita essa quebra? Sempre na ligação dupla. Você quebrou a ligação dupla ao meio, pedaço da esquerda forma uma molécula, pedaço da direita forma outra molécula. Quais são as opções de produtos que nós temos aqui? Existem 3 produtos diferentes que você pode formar. Você pode formar o ácido carboxílico, você pode formar cetona e você pode formar ácido carbônico. Professor, como que eu sei qual produto eu vou formar? Simples, a partir dos ligantes no seu carbono. Ah, como que eu faço isso? Já te mostro já. Deixa eu só apagar aqui, ó. Aqui. O que você vai ter, tá? E eu gosto dessa maneira, mas isso fica livre para vocês, ok? Então você pode ter 3 opções de pedaço da molécula, tá? Quando ela se quebrar, você tem 3 opções. A primeira opção é que você tenha 2 hidrogênios. A segunda opção é que você tenha um carbono
e um hidrogênio. E a terceira opção é que você tenha 2 carbonos. Está aqui. Essas são as 3 opções de pedaço que você pode encontrar da molécula. Vale lembrar que eu estou falando que a molécula foi quebrada ao meio, então isso é um pedaço, isso é um pedaço. Tá? As 3 opções de pedaços que você tem são esses. Quais são os produtos formados aqui? Este produto aqui vai ser o H2CO3, que em muitas provas ele vai tentar bugar a tua mente colocando como CO2 e água. Ah, tá errado? Não. Ó, não está errado. Tá? Por quê? Porque o ácido carbônico ele é um ácido que sofre decomposição. Lembra? O ácido das bebidas gaseificadas. Abriu uma garrafa de refrigerante, abriu uma garrafa de água com gás, você vai ter desprendimento de gás. Por quê? Porque o ácido carbônico sofre o rompimento, forma CO2 e forma água. Tá? Então, o primeiro produto que você tem é esse. Se você tiver um carbono e um hidrogênio, o que você forma aqui vai ser um ácido carboxílico. Ó, ácido carboxílico. E o terceiro e último produto formado vai ser uma cetona. Essas são as 3 opções de produtos que você tem durante uma oxidação enérgica. Então, para saber o que você formou de produto, você vai ter que analisar o que você tem de reagente. Ah, eu vou ter que decorar isso? Vai ter que decorar isso. Ou você pode pensar de uma outra maneira, que eu também gosto bastante, que é você sempre vai colocar oxigênios em 2 situações. Uma, no lugar da dupla. Então, aqui tinha uma ligação dupla, né? Ó, quebrei. Então, você vai colocar um oxigênio para um e um oxigênio para o outro. Mas como eu vou falar dos pedaços, tá? Eu vou falar para cada um deles. Então, quebrei a ligação. Olha, a ligação dupla está sozinha. Ela vai ficar ligada a quem? Obrigatoriamente, ela vai ficar ligada ao oxigênio. Então, obrigatoriamente ao oxigênio, obrigatoriamente ao oxigênio. Isso vai acontecer em qualquer pedaço. Segundo, coloque oxigênio quando o carbono está ligado ao hidrogênio. Como assim? Esse carbono está ligado ao hidrogênio? Está. Então você vai colocar um oxigênio aqui. Esse carbono está ligado ao hidrogênio? Está. Então você vai colocar um oxigênio aqui. Esse carbono está ligado ao hidrogênio? Está. Então você vai colocar um oxigênio aqui. Ah, e quando ele está ligado ao carbono? Você não coloca nada. Pronto. Você formou os seus produtos sem perceber. Ah, é? É. C dupla O, carbono, carbono. O que você formou? Cetona. C dupla O, OH. O que você formou? Ácido carboxílico. C dupla O, OOHH. O que você formou? H2CO3. Aqui. Tá? Então, a minha dica para vocês, se você não quiser decorar, né, cada pedaço, a minha dica é: coloque oxigênio na dupla e coloque oxigênio quando o carbono está ligado ao hidrogênio. Ponto. Assim, você terá a formação do seu produto numa boa, sem grandes problemas. Tá? Aqui embaixo, o que a gente tem aqui embaixo? Ele mostra o que acontece com a carga, né, com o NOx. Isso aí é o menos importante aqui. E o mais importante é que a gente entenda. Né? O mais importante é que a gente entenda qual produto vai ser formado. Pega esse exemplo aqui. Ó. Pega esse exemplo aqui. Sofreu a quebra da ligação dupla. O que você vai fazer que eu acabei de te ensinar? Vai colocar oxigênio, vai colocar oxigênio. Onde tem hidrogênio, coloca oxigênio. Onde tem hidrogênio, coloca oxigênio. Então, o que esse pedaço vai formar? Esse pedaço vai formar o H2CO3. Está aqui, ó. H2CO3. O que esse pedaço vai formar? C dupla O, OH carbônico. Então, isso vai formar um ácido carboxílico. Está aqui. O ácido carboxílico formado. Tá? Então, a oxidação enérgica, repito, terceira vez, a oxidação enérgica quebra a molécula ao meio, podendo formar ácido carbônico ou ácido carboxílico ou cetona. Vai depender do quê? Vai depender dos ligantes que você tem a esse carbono da dupla.
Se forem 2 hidrogênios, ácido carbônico. Se for um hidrogênio e um carbono, ácido carboxílico. Se forem 2 carbonos, aí você forma cetona, ok? É isso que nós temos na oxidação enérgica. Olha lá, oxidação enérgica aqui. Esse é o segundo tipo de oxidação que nós temos. E aí nós vamos falar do terceiro tipo de oxidação, que geralmente dá uma confusão com esse segundo tipo, que é a ozonólise. Né? Porém, numa prova, o mais fácil de você identificar é a ozonólise. Por quê? Porque é a única das reações que vai utilizar ozônio como reagente. Então, ela é a mais fácil de ser identificada entre as 3 oxidações. Por quê? Tanto a branda quanto a enérgica utilizam os mesmos reagentes. A diferença é que um é a quente e o outro é frio. Um é meio básico, o outro é o meio ácido. Então, dá um pouco mais de trabalho para você identificar. No caso da ozonólise, é bem mais fácil de nós identificarmos isso. O problema é que o produto formado pode ser igual, em um caso só, pode ser igual ao da oxidação enérgica. Ah, é, professor? É. Na oxidação enérgica, ácido carbônico, ácido carboxílico e cetona. Na ozonólise, aldeído e cetona. Então, esse produto é o mesmo, tanto para uma ozonólise quanto para uma oxidação enérgica. Então, eu posso ter reações diferentes formando o mesmo produto. Tá? O que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa que nós fizemos na oxidação enérgica aqui agora. Vamos colocar os pedaços. Tá? O que esse pedaço forma, o que aquele outro pedaço forma, o que nós formamos aqui. Seguinte. Mais uma vez, os 3 pedaços são os mesmos, né? Por quê? Porque aqui você também quebra a molécula ao meio. Então, você pega a ligação dupla, quebra essa molécula. Então, não vai ter quebra apenas da ligação π, vai ter quebra também da ligação sigma. E aí você vai ter 2 pedaços da molécula mais uma vez. Tá? Ó, Toft quebrou no meio e você vai ter 2 pedaços. Cada pedaço vai me formar um produto específico. Por exemplo, se eu tiver 2 hidrogênios, obrigatoriamente, isso vai ser um aldeído. Porém, vai ser um aldeído específico, tá? Que aldeído específico vai ser esse? Vai ser o metanal. Por quê? Já te explico. Aqui, o que vai ser formado? Aldeído também. Porém, qualquer outro aldeído que tenha 2 ou mais carbonos. E aqui, por último, você também forma cetona. Tá? O que muda desse? O que muda desse para o anterior? Lá no anterior, lá na oxidação enérgica, nós colocávamos oxigênio na dupla e oxigênio nos hidrogênios. Lembra? Aqui não tem essa segunda parte. Aqui o oxigênio entra apenas na dupla ligação. Então, entra oxigênio, entra oxigênio, entra oxigênio e acabou. Mais nada. Então, se você observar C-O-H, isso é um aldeído. Esse aldeído tem quantos carbonos? 1. Por isso que ele vai ser o metanal. Ah, mas o metanal não é um tipo de aldeído? É, só que é específico. Eu só formo metanal se eu tiver 2 hidrogênios. Porque se eu tiver aqui um carbono, eu já não consigo formar o metanal. Aí eu já vou ter 2 carbonos, vai ser o etanal. Por isso que aqui que a gente fala que forma qualquer outro aldeído. E por último, C-O, carbono. Carbono, o que é isso? Isso é uma cetona. Então, quando você tiver 2 carbonos, cetona. Se tiver um hidrogênio ou 2 hidrogênios, você forma aldeído. Porém, o metanal só será formado se forem 2 hidrogênios.
É isso que a gente tem na ozonólise. Outra coisa muito importante que provas já cobraram isso, apesar de não ser tão comum, e pode acontecer com a sua prova também. É por que é utilizado, né, água e zinco? Principalmente, por que é utilizado o zinco aqui nessa ozonólise? Ó? Geralmente, o reagente da ozonólise é colocado da seguinte forma para você. Ou água e depois zinco, tanto faz. Porque é o seguinte, quando você forma uma reação com ozonólise, você vai formar um intermediário chamado ozoneto, tá? Que é esse complexo aqui. O ozoneto vai acabar liberando um oxigênio. Esse oxigênio liberado vai para a água e a transforma em água oxigenada, que é um forte agente oxidante. Se essa água oxigenada ficar na solução, ela vai reagir com o aldeído e vai oxidar esse aldeído para ácido carboxílico. Para que isso não ocorra, para que eu possa ter o meu aldeído, essa água oxigenada vai ter que reagir com alguém no lugar dele. Quem é esse alguém? Esse alguém é o zinco. A água oxigenada ataca o zinco, forma água e forma óxido de zinco como subproduto. Dessa forma, o aldeído não é oxidado e permanece sendo aldeído. Ah, ele não pode oxidar a cetona? Não. Nós vamos ver que a cetona não pode ser oxidada a mais nada. O aldeído pode ser oxidado a ácido carboxílico, tá? Por isso que é tão importante que você tenha zinco na tua reação, para que essa água oxigenada formada não ataque o aldeído e ataque sim o zinco, deixando o seu produto perfeitinho como tem que ser, ok? Essa é a ozonólise, formando aldeído e cetona. Queridos, eu já roubei alguns minutos de vocês. Nós nos encontramos na parte da tarde. Eu vou falar sobre mais algumas oxidações e aí nós vamos para as reações de substituição. Tenham todos uma excelente folguinha aí entre as aulas e até de tarde. Falou!